galera, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais um vídeo para o nosso canal Exatas com Eugênio. Aqui quem fala é o professor Eugênio e no vídeo de hoje a gente vai dar sequência com o nosso quadro Eugênio Resolve, que é aquele quadro onde eu reviso com vocês os principais tópicos que caem na prova do PISM por meio da resolução de questões de provas anteriores. Seguinte, galera, no vídeo de hoje a gente vai dar sequência no estudo da física do PISM 3 com a parte de ondulatória. Dessa forma, galera, só vai faltar a parte de física moderna para a gente encerrar o conteúdo programático de física do PISM 3, beleza? Bom, galera, basicamente eu vou seguir a mesma métrica que eu venho seguindo para as aulas anteriores. Eu vou resolver com vocês questões sobre o tópico da aula. Além disso, vou fazer uma revisão breve dos principais tópicos teóricos para que ninguém fique perdido no decorrer da nossa aula, beleza? Bom, agora sem mais delongas, vamos iniciar nossa aula. Galera, conforme eu havia prometido, antes de iniciar a resolução das questões, vou fazer uma revisão breve da teoria para que ninguém fique perdido, beleza? Acredito que essa revisão breve vai facilitar a compreensão das questões, beleza? Então, vamos lá. Galera, quando a gente pensa em ondulatória, a gente vai estar pensando basicamente na parte da física que tem como foco de estudo as ondas e o chamado movimento harmônico simples, o MHS, beleza? Então, basicamente, eu vou revisar com vocês os conceitos principais desses dois tópicos, beleza? Então, vamos lá. Para início de conversa, o que é uma onda, Eugênio? Bom, galera, a onda é basicamente um elemento físico que transporta energia sem transportar matéria. Simples assim, Eugênio? Simples assim, beleza? E quando a gente pensa nas ondas em si, o que costuma cair bastante em prova é a parte de classificação de ondas e propriedades de onda. Primeiro a gente vai trabalhar com a parte de classificação de ondas. E quando a gente pensa em classificação de ondas, a gente pode classificar as ondas de duas formas, de acordo com a forma com a qual ela vibra e também de acordo com o meio que ela se propaga, beleza? Então vamos lá. A gente tem aqui representação de duas ondas distintas. E qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é classificar essas ondas de acordo com o sentido de vibração dessas ondas. Qual que é a ideia, galera? Se uma onda ela apresenta vibração na mesma direção que ela está se propagando, essa onda é classificada como sendo uma onda longitudinal. Agora, se uma onda ela apresenta vibração numa direção diferente que ela está se propagando, a onda é classificada como sendo transversal. Eu sei que falando assim parece ser algo bem complicado, mas eu vou mostrar para vocês aqui no desenho e vai facilitar a compreensão. Olha só, note que aqui eu tenho uma onda no formato de mola aqui. Essa onda, galera, está se propagando na direção horizontal, né? Ela está se movimentando aqui, ó, para a direita, né? Então, ela está se movimentando para a direita, ou seja, ela está se movimentando na direção horizontal. E essa setinha aqui, ó, com duas pontas, ela está indicando o sentido de vibração da onda. Então, a onda está se propagando na direção horizontal e está vibrando na direção horizontal. Então, essa onda aqui é uma onda que a gente chama de onda longitudinal. A direção de propagação é igual à direção de vibração, beleza? Agora, olha essa outra onda aqui. Essa outra onda aqui, ela está se propagando também na direção horizontal. No entanto, ela está vibrando na direção vertical. Como a direção de vibração e a direção de propagação são distintas, qual que vai ser a ideia? A gente vai ter uma onda transversal. Beleza, galera? Basicamente essa que é a ideia para classificar a onda de acordo com a vibração. Beleza? Beleza, galera? Agora, de acordo com o meio que a onda se propaga, a gente pode classificar uma onda de duas formas distintas. A onda pode ser uma onda, no caso, mecânica ou eletromagnética. O que seria uma onda mecânica, Eugênio? Galera, uma onda mecânica é basicamente uma onda que necessita de um meio para se propagar. Beleza? Então, necessita de um meio material para se propagar. Um exemplo de onda mecânica seria o som. Beleza? Então, o som é um exemplo de onda mecânica. Precisa de um meio material para ele se propagar. Beleza? Tranquilo? Agora, o que seria uma onda eletromagnética? É basicamente uma onda que não necessita de um meio material para se propagar. Então, não necessariamente precisa ter um meio para se propagar. Eugênio, a onda eletromagnética ela se propaga onde tem algum meio? Se propaga. E ela também se propaga onde não tem meio material. Beleza? Exemplos de onda eletromagnética, Eugênio, a gente tem vários. A gente tem, por exemplo, a luz, a gente tem os raios infravermelho, a gente tem a radiação ultravioleta, radiação alfa e radiação gama. Beleza? E uma observação importante. As ondas eletromagnéticas, elas representam um conjunto de campos, no caso, campos elétricos e magnéticos. Beleza? Então, esse conjunto de campos origina o que a gente chama de onda eletromagnética. Agora, galera, vamos trabalhar com alguns elementos importantes acerca de ondas, que costuma cair bastante em prova também. Parte de velocidade, enfim. Vamos lá, então. Galera, as questões, geralmente, ó, costumam te fornecer gráficos nesse formato aqui, né? Então, a gente tem aqui, no caso, uma onda e tal. E olha só,
As questões costumam perguntar algo acerca da frequência da onda, acerca do comprimento de onda e acerca da velocidade da onda. Bom, a equação fundamental da ondulatória é essa aqui, ó, V igual a lambda F. Só que eu vou explicar o que é esse lambda e o que é esse F. Então, olha só, galera. Antes da gente explicar essa ideia de velocidade, a gente tem que entender o seguinte. Quando a gente pensa num gráfico de ondas, esse ponto mais alto aqui, a gente vai chamar esse ponto de crista. Eu acredito que você já tenha ouvido a expressão crista da onda. É o ponto mais alto da onda. E o vale vai ser o ponto mais baixo. Então, eu quero que você guarde esses dois conceitos agora. Então, crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais baixo. Beleza? E qual que vai ser a ideia? A distância entre duas cristas ou dois vales vai representar para a gente o chamado comprimento de onda, que é o chamado lambda. Então, esse lambda aqui, que é a distância entre duas cristas ou dois vales, é o chamado comprimento de onda. Beleza? E esse F aqui, Eugênio, esse F é a frequência. Então, a velocidade de uma onda é dada pelo comprimento da onda multiplicado pela frequência dessa onda. Beleza? Agora, existe uma coisa também chamada amplitude. Amplitude, galera, é basicamente a distância entre um vale ou crista e o eixo horizontal. Então, essa distância aqui, ó, dessa crista até o eixo horizontal, a gente chama de amplitude. A distância desse vale aqui até o eixo horizontal, a gente chama de amplitude. Beleza? São conceitos relativamente tranquilos. Beleza? Show de bola? Então, vamos lá. Galera, agora outros conceitos importantes. Quando a gente pensa nas ondas, as ondas vão ter um comportamento que se assemelha um pouco com a parte de ótica geométrica, né? Se vocês recordarem lá na parte de ótica existe uma coisa chamada reflexão e refração. Só que no caso lá é reflexão e refração de luz. Tem como foco de estudo a luz, né? Que é uma onda eletromagnética. Bom, qual que é a ideia, galera? As ondas também podem ser refletidas e também podem ser refratadas. Sério, gente? Sério. E olha só, a principal aplicação de reflexão de ondas é as ondas em cordas transversais. Em cordas, né? A principal aplicação de reflexão de ondas é quando a gente tem ondas em cordas. Beleza? Então, qual vai ser a ideia? A gente vai ter, aqui no caso, ondas, né, dentro das cordas, e a gente pode ter uma reflexão em oposição de fase ou na mesma fase. Como é que eu vou saber diferenciar, Eugênio? Olha só, se a gente tiver uma extremidade livre, o pulso incidente e o pulso refletido vão ter a mesma fase. Como assim, Eugênio? Extremidade livre. Não tem nenhum objeto aqui, não tem no caso aqui nenhuma parede, né? Não é algo fixo, é só um barbantezinho. Então aqui, ó, o pulso incidente, ou seja, o pulso que aparece primeiro, ele está nesse formato aqui. O pulso refletido vai ter o mesmo formato na volta, porque isso aqui é uma extremidade livre. Agora, se for uma extremidade fixa, a gente vai ter uma coisa chamada oposição de fase. Então aqui, ó, note que a concavidade estava voltada para cima, aqui a concavidade já vai estar voltada para baixo, beleza? Então, essa que é a ideia básica, tranquilo? Olha, agora, quando a gente pensa em refração de ondas, a gente vai ter que lembrar da chamada lei de Snell. Lei de Snell, Eugênio, é aquela lá de refração? Sim, só que aqui a gente vai ter uma outra aplicação. Ao invés da gente pensar em seno de ângulo e tal, a gente vai pensar no seguinte, que a razão entre as velocidades é igual à razão entre os comprimentos de onda. Então, se eu tenho uma certa onda 1 e uma certa onda 2, e eu quero, na verdade a mesma onda, né? Eu tenho uma onda no meio 1 e a onda no meio 2. O que vai acontecer? A gente vai ter uma alteração na velocidade, beleza? E, por consequência, uma alteração na frequência também no comprimento de onda. Então, a gente tem que lembrar dessa razão aqui, tá? É a lei de Snell aplicada às ondas, beleza? Agora, galera, uma observação bem importante aqui, a parte de ondas estacionárias. Ondas estacionárias, galera, são ondas nesse formato aqui, tá? Parecem várias bolinhas em conjunto, né? Essas ondas aqui a gente chama de ondas estacionárias. A principal aplicação de ondas estacionárias é, por exemplo, para medir batimento cardíaco, tá? Eu já vi aparecer em questão de vestibular com essa aplicação. Tá bom? Bom, qual que vai ser a ideia? Qual que vai ser o bizu que vocês vão ter que guardar? Essas ondas estacionárias, elas vão apresentar uma coisa chamada nó. Beleza? Então, essas bolinhas em vermelho aqui são nós. E qual que é a ideia? Vocês têm que guardar o seguinte, que a distância entre dois nós é metade do comprimento de onda. Tem que decorar isso, gente? Tem. Já caiu no PISM 2 vezes essa parte de ondas estacionárias. Caiu numa questão de 2004, se não me engano, numa de 2017. Então é muito importante vocês saberem isso, beleza? Agora, galera, para encerrar, vamos falar um pouquinho sobre acústica. O que seria acústica? Parte da ondulatória que tem como foco de estudo as ondas sonoras.
E uma coisa que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Quando a gente pensa nessa ideia de som alto e som baixo, isso não vai ter a ver com intensidade sonora. Isso vai ter a ver com frequência. Beleza? Então, se eu quiser pensar em o som é alto, o som é baixo, que diferencia um som alto de um som baixo? A frequência. Beleza? Eugênio, se eu quiser diferenciar um som forte de um som fraco, aí você vai pensar em intensidade sonora. Beleza? Show de bola? Agora uma outra aplicação legal, a parte de reflexão do som e eco. Então, por exemplo, se você estiver num local fechado e você, sei lá, dá um grito em direção à parede, a onda sonora vai se propagar, vai se refletir, ela vai percorrer o dobro da distância que você está em relação à parede, porque ela vai e vai voltar. Então, para calcular a velocidade do som nesse caso, você vai ter que fazer 2D dividido pelo tempo. Beleza? Agora, para encerrar a parte de ondas, parte de efeito Doppler. Efeito Doppler caiu no PISM de 2021, se eu não me engano, que é basicamente o seguinte: é uma alteração da frequência percebida pelo observador devido ao movimento relativo entre a fonte e o observador. Eu sei que essa definição parece um pouco complexa, mas eu vou fazer me entender. Você reparou que quando você está, por exemplo, parado em um local e passa uma ambulância, você consegue ouvir o barulho da ambulância de longe? E à medida que a ambulância vai se aproximando de você, aquele barulho parece estar mais alto. Então o que é isso? Isso daí é o efeito Doppler. À medida que essa ambulância se afasta de você, o barulho vai se tornando cada vez mais baixo. Então, essa que é a ideia do efeito Doppler. É uma alteração na percepção da frequência devido ao movimento relativo entre observador e fonte. Beleza? Então, à medida que a ambulância se aproxima de uma pessoa que está parada, qual que vai ser a ideia? A percepção que a pessoa vai ter é que aquele barulho vai ficando cada vez mais alto. E à medida que a ambulância se afasta, a percepção que a pessoa tem é que o barulho vai ficando cada vez mais baixo. Beleza? Show de bola? Então, basicamente é isso. Existe uma equaçãozinha, tá? Que é essa aqui. Tá? Isso aqui é a frequência do observador, frequência da fonte, na verdade, frequência observada, frequência da fonte. Isso aqui seria a velocidade relativa entre som e observador. Isso aqui seria a velocidade relativa entre fonte e som. Beleza? Mas podem ficar tranquilos, porque quando cai no PISM algo assim, geralmente costuma cobrar o conceito. Mas é bom saber essa formulinha aqui de cabeça. Beleza? Show de bola? Agora, para encerrar a parte de movimento harmônico simples. O que seria o movimento harmônico simples, Eugênio? Galera, o movimento harmônico simples é basicamente um movimento que é derivado do movimento circular. Sério, Eugênio? Sério. Esqueci de colocar um ângulo θ que eu estou colocando agora, beleza? Então, note que é o seguinte. Aqui a gente tem um chamado MCU, ou seja, o movimento circular uniforme. Aqui a gente tem uma partícula executando um MCU. A gente tem, no caso, o raio equivalendo a A. E esse A, galera, a gente vai usar no MHS como sendo amplitude, tá? Então o raio da trajetória circular vai ser para a gente o que a gente chama no MHS de amplitude, beleza? Então o raio da trajetória circular é a amplitude do MHS, beleza? Então olha só, se a gente bota aqui, por exemplo, um feixe de luz, né? Um feixe de luz aqui em cima desse movimento circular, o que vai acontecer? O movimento que vai ser derivado vai ser esse movimento aqui embaixo. Vai ser um movimento elipsoide, né? Então note que essa trajetória aqui é uma trajetória elipsoide, né? Então tem um formato de elipse isso aqui. Então esse movimento aqui, essa trajetória é a trajetória do MHS, ou seja, do movimento harmônico simples. Beleza? Uma observação importante que vocês têm que saber: o período do MHS é exatamente igual ao período do MCU. Ou seja, o que seria período? Vamos lembrar lá do PISM 1. Período é basicamente o tempo gasto para uma partícula desempenhar uma volta completa em torno da circunferência. Beleza? Então, isso aqui seria para a gente o período, né? Então, guarda essa relação. O período do MCU é igual ao período do MHS. Beleza? E uma observação legal aqui que vocês têm que relembrar: frequência é 1 sobre período e período é 1 sobre frequência. Agora, uma observação legalzinha aqui acerca do MHS é a chamada equação de elongação, que diz o seguinte, ó, que x é igual a cosseno θ. Esse A é a amplitude do movimento harmônico simples. Esse θ vai ser lá do movimento circular uniforme. Lembra da função da posição? Ângulo final igual a ângulo inicial mais ômega-t, onde ômega é velocidade angular. Relembrando, velocidade angular a gente pode escrever como sendo 2π dividido por t. Beleza? Tranquilo? Agora outra observação importante que a gente tem que saber é a parte de velocidade.
máxima e velocidade máxima e aceleração máxima no MHS. No MHS, a velocidade máxima é ômega vezes A, ou seja, velocidade angular multiplicada pela amplitude, que é o raio da trajetória circular, tá? E a aceleração máxima vai ser ômega ao quadrado A. Se a gente for para pensar, isso daí vai ser basicamente a aceleração centrípeta, tá bom? Agora, para a gente encerrar a parte de sistema massa-mola e pêndulo simples e energia, tá? O que seria o sistema massa-mola? O sistema massa-mola é basicamente uma massa que oscila em torno de uma posição de equilíbrio. Então eu coloquei aqui para vocês uma massinha que está presa a uma mola. Isso aqui seria para a gente a posição de equilíbrio. Aqui a gente tem essa partícula com força resultante igual a zero. Se está em equilíbrio, se é a posição de equilíbrio, a força resultante vai ser zero. Beleza? E qual que vai ser a ideia? A gente vai ter uma força elástica aqui, tá? E essa força elástica vai ser menos kx. Por que menos, Eugênio? Porque geralmente a força elástica vai contra o movimento de oscilação. Por isso que a gente tem sinalzinho de menos. O período do sistema massa-mola é dado por 2π raiz de m sobre k. Tem que decorar isso, gente? Tem que decorar. Esse k aqui vai ser constante elástica da mola, tá? Esse m vai ser a massa do sistema, tá? A massa desse bloquinho. Agora, galera, energia no MHS. Energia mecânica vai ser igual a energia cinética, mas energia potencial elástica. Isso daí é conservação de energia. Acredito que vocês saibam lá do PISM-1. Se vocês não sabem, dê uma olhadinha lá no nosso aulão de revisão do PISM-1, que eu fiz uma revisão disso daí, tá? Mas não precisa nem aprofundar muito, tá? Qual que vai ser a ideia? A energia cinética, galera, vai ser máxima na posição de equilíbrio. Ou seja, então nessa posição aqui, a energia cinética vai ser máxima. Por consequência, a velocidade também vai ser máxima. Nos extremos, a energia potencial elástica que vai ser máxima. Então, nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, a energia potencial elástica vai ser máxima. Energia mecânica vai ser dada por Ka quadrado sobre 2. O que é esse A? Amplitude. O que é esse K? Constante elástica. Beleza? Agora, para encerrar, pêndulo simples. Pêndulo simples, conforme a gente já sabe, é basicamente um corpo com uma certa massinha M que está pendurado aqui num fio de comprimento L sujeito à aceleração gravitacional. O período do pêndulo vai ser dado por 2π raiz de L sobre G. Só isso que tem que saber, gente. Só isso. Agora o que eu vou fazer? Vou pausar aqui rapidinho, vou tomar uma água e vou dar uma apagada na lousa para a gente ter mais espaço para resolver as questões e a gente já volta. Beleza? Então, vamos lá. Beleza, galera? A primeira questão caiu no PISM de 2003 e ela diz o seguinte: a figura abaixo mostra um sistema massa-mola ideal sem atrito. A esfera A, presa na mola, está carregada com uma carga mais Q e se encontra em equilíbrio estático na posição x igual a L1, próxima a uma esfera B carregada com carga menos Q sobre 2, que se encontra fixa na posição x igual a L2. Sabendo-se que a lei de Hooke é definida como F igual a menos kmx, onde Km é constante elástica da mola, calcule o módulo da carga Q em função da constante de Coulomb Ke. Beleza? Bom, galera, uma questão relativamente tranquila, basta você ficar atento com as informações que o exercício deu. Então, olha só, a primeira informação importante para essa questão é essa aqui, que a esfera A está em equilíbrio estático. Se a esfera A está em equilíbrio, significa o seguinte, galera, significa que a força resultante sobre a esfera A é zero. Essa informação aqui ela é extremamente relevante para o exercício. Beleza? Então, qual que vai ser a ideia? Para ela estar em equilíbrio, a força resultante vai ter que ser zero. Beleza? Isso vai ser determinante para a gente resolver o exercício. E olha só, outra informação importante. A informação de que a esfera A está com carga positiva e a esfera B está com carga negativa. Dito isso, a gente vai ter uma força elétrica de atração. Beleza? Então, a gente tem uma força elétrica aqui de atração entre a esfera A e a esfera B. Hoje, a força elétrica é a única força que age na esfera A? Não, não é a única força. Porque se ela for a única força, a força resultante não vai dar zero. Então, força elétrica aqui. Note que a esfera A ela está presa a uma mola, né? Está acoplada a uma mola. Logo, a gente também tem força elástica sobre essa esfera A. Então, galera, qual que vai ser a ideia? Para a gente resolver esse exercício, a gente vai ter que ficar atento com esse conceito inicial aqui de força resultante zero. Bom, para a força resultante aqui ser zero na esfera A, essas duas forças vão ter que ser iguais, porque elas estão na mesma direção em sentidos opostos. Aí, nesse caso, o resultante vai dar zero. Beleza? É a única forma da resultante dar zero. Então, esses dois vetores vão ter que se anular. Beleza? E qual que vai ser a ideia? A gente vai ter que escrever o módulo da carga K em função dessa constante de Coulomb aqui. E olha só, uma observação legal para vocês aqui. Se a gente tem algo assim, ó, módulo de K1, o módulo do produto aqui, K1 vezes K2, né? Q1 vezes Q2, na verdade. A gente pode escrever isso aqui assim, ó, módulo de Q1 multiplicado por módulo de Q2. Dá no mesmo. Beleza? Uma propriedade de módulo. Tranquilo?
Show! Então vamos lá, galera. Primeiramente vamos escrever aqui a tal da força elástica. A força elástica é dada pela constante elástica, que no caso é Km, multiplicada pela deformação da mola. A deformação da mola vai ser qual, Eugênio? Note que a mola inicialmente está no x igual a 0 e vai para o x igual a L1. Então, L1 vai ser a deformação da mola, beleza? Eugênio, por que você não botou o menos? Porque como essas forças elas vão ter que se anular, elas vão ter que ser iguais. Então não preciso ficar atento com o sinal agora não. Beleza? Tranquilo. Agora vamos escrever aqui a força elétrica, né, Eugênio? Força elétrica. A gente vai escrever assim, ó. A constante de Coulomb, que é o KE. A gente coloca aqui o módulo da carga Q. A gente bota também o módulo de menos Q sobre 2. Isso aqui dividido pela distância entre as duas esferas. A distância entre as duas esferas vai ser, olha só, de L2 até L1. Então vai ser L2 menos L1. Então essa é a distância entre essas duas esferas. Então L2 menos o L1. Isso aqui é elevado ao quadrado, pela fórmula da lei de Coulomb, beleza? Agora é só igualar essas duas expressões aqui, beleza? Então, vamos lá. Eu vou dar uma reorganizada aqui na fórmula. Como eu vou ter que isolar esse módulo de K, então vai ser assim, módulo de K multiplicado por KE. O módulo disso aqui, de menos K sobre 2, vai ser simplesmente K sobre 2. Na verdade, Q sobre 2, perdão, galera. Isso aqui dividido por L2 menos L1 ao quadrado. Beleza? Isso aqui vai ser igual ao Km multiplicado por L1. O que eu posso fazer? Essa expressão aqui que está no denominador, ela está dividindo, posso passá-la para o outro membro ali multiplicando. Beleza? Tranquilo. Então, vou reescrever aqui. Módulo de Q multiplicado por KE multiplicado por Q. Isso aqui tudo está dividido por 2, tá? Isso aqui vai ser igual a Km multiplicado por L1, que está multiplicado por L2 menos L1, isso aqui é ao quadrado. O que eu posso fazer com esse 2 aqui que está no denominador? Está dividindo, posso passar multiplicando. Então, posso escrever assim, módulo de Q multiplicado por KE multiplicado por Q vai ser igual a 2km multiplicado por L1 multiplicado por L2 menos L1 ao quadrado. Galera, como essa carga é positiva, o módulo de Q aqui, no caso, vai ser simplesmente Q. Então a gente vai ter simplesmente o seguinte, Q quadrado multiplicado por KE. Isso aqui vai ser igual a 2km multiplicado por essa expressão toda aqui. Beleza? Então L2 menos L1 ao quadrado. Beleza? O que eu posso fazer aqui agora? Eu posso escrever esse KE aqui, ó, que está... Esse KE que está multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Beleza? Então, vai ficar assim. Vai ficar Q ao quadrado igual 2km multiplicado por L1 dividido por KE. Isso aqui multiplicado por L2 menos L1 ao quadrado. O que eu posso fazer aqui agora? Posso extrair uma raiz quadrada. Então, eu vou extrair uma raiz quadrada disso aqui tudo. Então, vai ficar raiz de 2km multiplicado por L1 dividido aqui por KE. Beleza? Eu vou apagar um pouquinho isso aqui, né, para poder caber a outra parte ali também. Mas qual que é a ideia? Como a raiz vai ser uma raiz quadrada, né, vai ser uma raiz quadrada, deixa eu só aumentar a espessura da caneta aqui. Como vai ser uma raiz quadrada, o que vai acontecer? Esse L2 menos o L1 que está ao quadrado, ele vai sair da raiz, né? Então o índice aqui é 2, então isso aqui sai da raiz, tá? Então eu posso escrever o Q como sendo L2 menos L1 multiplicado pela raiz de 2km multiplicado por L1 dividido por KE. Beleza? Se a gente olhar nas alternativas, o gabarito para a nossa questão, ó, vai ser qual? Né? Então a gente já pode eliminar algumas coisas óbvias. Aqui fala L1 menos L2, eu já elimino. Aqui a gente tem L2km está errado, L2KE está errado, L1, 2L1KE aqui. Só que está colocando o KM embaixo aqui. Na verdade é o KE embaixo, né?
Então tá errado. O gabarito para nossa questão só pode ser letra E de eugenial, beleza? É uma questão que não é difícil pela física, mas é uma questão que gera um pouco de dúvida porque a gente tem que usar muita matemática aqui. A gente teve que utilizar muita álgebra, beleza? Bom, galera, eu vou pausar aqui rapidinho só para tomar uma água, porque eu falei bastante aqui, e a gente já volta. E eu aproveito e apago a lousa também, beleza? A gente já volta. Beleza, galera, já apaguei a lousa, já tomei minha água também, agora vamos à sequência. Próxima questão do PISM de 2004, ela é sobre ondas estacionárias. Diz o seguinte, ó. As figuras 1, 2 e 3 abaixo representam primeiro, segundo e terceiro harmônico de vibração com comprimento de onda lambda 1, lambda 2 e lambda 3, respectivamente de uma corda de comprimento L, com ambas as extremidades fixas. Pode-se afirmar que as relações entre os comprimentos de onda desses harmônicos e o comprimento L da corda serão... Então, olha só, galera, aqui é só a gente lembrar daquele bizu que eu passei para vocês, que a distância entre os nós, entre dois nós, né, vai ser lambda sobre 2. Beleza? Então, vamos lá. Aqui, nesse primeiro harmônico, aqui a gente tem, ó, dois nós, tá? Então, o L vai ser igual ao lambda 1 dividido por 2 nesse caso. Beleza? No primeiro harmônico a gente tem um comprimento de onda lambda 1. Beleza? Então a gente pode escrever o lambda 1, por exemplo, como sendo 2L. Concorda comigo? Concorda, gente. Beleza. Então tá aí. Então o lambda 1 tem que ser 2L. Todas as alternativas que não trouxerem isso eu já elimino. Já elimino a letra A, porque fala que o lambda 1 é L. Já elimino a letra B, que fala que o lambda 1 é L sobre 2. E já elimino a letra E, que fala que o lambda 1 é L sobre 2 também. Agora, aqui de novo. Vou dar um zoom para vocês enxergarem, tá? Aqui a gente tem mais um nó e mais um nó. Aqui, galera, olha só, a distância entre dois nós é metade do comprimento de onda, né? Então, essa distânciazinha aqui, né, entre esses dois nós aqui, essa distânciazinha menor, ela vale lambda 2 sobre 2, beleza? E aqui, de novo, lambda 2 sobre 2. Então, isso aí vai ficar, basicamente, lambda 2. Então, nesse caso aqui, o L vai ser exatamente igual ao lambda 2. Beleza? Então, L é igual a lambda 2. Beleza? Todas as alternativas que não trouxerem isso, eu já elimino. Então, batendo o olho aqui, ficamos entre duas, né? Tanto a letra C quanto a letra D trazem essa informação. Agora aqui para o terceiro harmônico, né? Então, aqui a gente vai ter um outro nó, mais nós aqui, ó. Então, aqui a gente vai ter... A distância entre dois nós aqui vai ser lambda 3 sobre 2. Eu vou ter 3 lambda 3 sobre 2 aqui, né? Então, eu vou ter 3 lambda 3 sobre 2 representando o L. Beleza? Esse 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, o lambda 3 vai ser 2L dividido por 3. O gabarito para a nossa questão só pode ser letra C. Beleza? Então, eliminamos aqui a letra D, só pode ser letra C. Beleza, galera? Vou voltar para o tamanho normal. Vamos à sequência. Beleza, galera? Próxima questão diz o seguinte, ó. Um barco emite um sinal de rádio de frequência igual a 10 elevado na quarta Hz para um submarino submerso. Considere que a velocidade de propagação das ondas eletromagnéticas na atmosfera é igual a 300.000 km por segundo e o índice de refração da água seja n igual a 1,5. Qual será a frequência ajustada no receptor do submarino e o comprimento de onda da onda transmitida na água? Galera, é uma questão um pouquinho capciosa porque ela envolve um conceito lá do PISM 2, que é o conceito de índice de refração. Galera, índice de refração é dado basicamente pela velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Beleza? É assim que a gente calcula o tal do índice de refração. E nessa questão aqui em específico, a gente vai ter que pensar no seguinte, ó. Foi dado para a gente o índice de refração, foi dado para a gente a velocidade da luz na atmosfera. A gente pode considerar que a atmosfera é o vácuo, para essa questão específica, tá? Assim, a gente vai calcular a velocidade da luz na água. Calculando a velocidade da luz na água, a gente consegue determinar o comprimento de onda, visto que já foi dado a frequência. Beleza? Então, olha só, o comprimento de onda é o que a gente está procurando, mas para isso a gente tem que determinar primeiro a velocidade. Então, o índice de refração é 1,5, que é o mesmo que 3 meios. A velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado na quinta, né? Que é o mesmo que 300.000. Isso aqui dividido pela velocidade da luz na água, que é o que a gente está procurando. A gente pode simplificar esse 3 com esse 3. A gente pode multiplicar cruzado agora. A velocidade da luz na água vai ser 2 vezes 10 elevado na quinta metros, na verdade quilômetros por segundo.
Perdão. Então, essa é a velocidade da luz na água. Agora, a gente tem que usar a equação fundamental ondulatória, que diz o seguinte: velocidade é igual a lambda vezes o F. Beleza? Então, velocidade 2 vezes 10 elevado na quinta é igual a o lambda que eu estou procurando vezes o comprimento de onda que foi dado aqui. Na verdade, vezes a frequência que foi dada. Né? Então, eu posso escrever esse 2 vezes 10 elevado na quinta como sendo 2 vezes 10 elevado na quarta vezes o 10. Isso aqui é igual a lambda vezes 10 elevado na quarta. Beleza? Posso simplificar esse 10 elevado na quarta com esse 10 elevado na quarta. Com isso, a gente chega no valor do comprimento de onda da onda que se propaga na água. O comprimento de onda para essa onda que se propaga na água é de 20 km. Beleza? Então, todas as alternativas que tiverem algo diferente disso, a gente já elimina. Beleza? Então, eliminamos essa aqui e também eliminamos essa aqui. Agora, galera, para a gente determinar a frequência que foi ajustada, basta a gente fazer uma relação entre as velocidades e os comprimentos de onda. A lei de Snell para as ondas. Né? Eu já expliquei isso aí em aula, inclusive. Né? No início da aula, eu expliquei isso para vocês. Então, olha só. Vamos lá. A velocidade da luz na atmosfera, ou seja, fora da água, é 3 vezes 10 elevado na quinta. A velocidade da luz na água é 2 vezes 10 elevado na quinta. E a gente sabe que o comprimento de onda para a água é 20 km. Então, é 2 vezes 10 elevado na primeira. Beleza? Agora a gente vai calcular o comprimento de onda no meio fora d'água. Por que eu estou fazendo isso? Para calcular a frequência fora d'água também. Tá? Então, eu simplifico esse 10 elevado à primeira com esse 10 elevado a... Na verdade, esse 10 elevado à quinta com esse 10 elevado na quinta. Simplifico esse 2 com esse 2. Agora, eu multiplico aqui, no caso, esse 10 que está dividindo, ele vai passar para cá multiplicando. Então, o comprimento de onda fora, né, da água vai ser 30 km. Beleza? Tranquilo? Então, 30 km. Agora, eu tenho o comprimento de onda. Beleza? Só que eu tenho também o que? Eu tenho também a velocidade fora d'água, que é 300 km por segundo, que é o mesmo que 3 vezes 10 elevado na quinta. Isso aqui é a velocidade fora d'água. Beleza? Tranquilo. Isso aqui vai ser exatamente igual ao comprimento de onda, que é 3 vezes 10 elevado à primeira, multiplicada pela frequência fora d'água, que é o que a gente está procurando. A gente pode simplificar esse 3 com esse 3, e esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Então, a nossa frequência fora da água vai ser 10 elevado na quinta potência dividido por 10 elevado à primeira. Divisão de potências de mesma base, conservamos a base, subtraímos os expoentes. Então, vai ficar 10 elevado a 5 menos 1, ou seja, 10 elevado a 4. 10 elevado a 4 é o mesmo que 10.000. Então, 10.000 vai ser a frequência fora da água. Logo, o gabarito é letra B. Galera, eu vou ter que pausar aqui rapidinho, que tem alguém batendo na porta. A gente já volta. Beleza, galera? Vamos com a próxima questão. Uma questão que trata aí de reflexão de ondas em cordas. Ela diz o seguinte: uma corda de comprimento L igual a 10 metros tem fixas ambas as extremidades. No instante t igual a 0 segundos, um pulso triangular inicia em x igual a 0 metros, atingindo o ponto x igual a 8 metros, no instante 4 segundos, como mostra a figura abaixo. Com base nessas informações, faça o que se pede. A letra A pede para a gente determinar a velocidade de propagação do pulso. Galera, como a questão não fala nada acerca de aceleração, a gente pode considerar que a velocidade desse pulso é constante. Então a gente vai usar a fórmula lá do PISM-1, de velocidade média. Então a velocidade vai ser a distância percorrida dividida pelo tempo. Qual que é a distância percorrida, Eugênio? Galera, olha só, do x igual a 0 até o x igual a 8, a distância percorrida é de 8 metros. Qual que foi o tempo gasto para percorrer essa distância, Eugênio? 4 segundos. Então 8 dividido por 4, logo, nossa velocidade vai ser de 2 metros por segundo. Então, uma questão relativamente tranquila, inicialmente, né? Agora a gente vai trabalhar com aquele conceito que eu falei lá de extremidade fixa. Qual que vai ser a ideia, galera? A letra B vai pedir para a gente determinar o perfil da corda no instante igual a 4 segundos. A primeira observação importante que eu quero fazer: nesse pontinho aqui, a gente vai ter o x igual a 10. Por que x igual a 10, gente? Pelo seguinte, galera, cada quadradinho desse aqui representa 1 metro. Então você teria que ter essa sacada. E qual que vai ser a ideia, galera? Essa é a distância percorrida para o tempo igual a 4 segundos. E para o tempo igual a 7 segundos.
que é o que está pedindo, né? A gente vai ter que determinar o perfil da corda. Qual vai ser a ideia? A gente vai ter que determinar a distância que é percorrida até o tempo igual a 7 segundos, mas a gente já tem o perfil da corda para o tempo igual a 4. Então, do 4 para o 7 são 3 segundos. Então, a gente vai ter que calcular a distância percorrida, no caso, em 3 segundos, beleza? Então, a distância percorrida em 3 segundos vai ser o seguinte, vai ser a velocidade, que é 2 metros por segundo, vezes o tempo, que no caso é 3. Então, a distância percorrida vai ser de 6 metros. Aí a gente vai ter que ficar atento com o seguinte, como isso aqui é uma extremidade fixa, esse pulso triangular que vai ser refletido, ele vai ser refletido em oposição de fase. Então, aqui, ó, o pulso incidente, ele está com a concavidade voltada para onde? Eugênio? Para cima. Então, o pulso refletido vai ter concavidade voltada para baixo, né, gente? Sim. Então, olha só, você vai pensar assim, você vai imaginar que isso aqui é um pontinho A, isso aqui é um pontinho B. Esses dois pontinhos, eles vão ter que percorrer 6 metros, os dois. Então, para a gente determinar o perfil da corda no instante t igual a 7 segundos. Presta atenção. Então, ó, o ponto A está aqui para o tempo igual a 4 segundos. Para o tempo igual a 7 segundos, ele vai percorrer 6 metros. Então, ponto A percorrendo 6 metros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já sei que o ponto A vai estar aqui. Tá? Vou chamar de A', tá? Porque vai ser o ponto A depois do pulso refletido. Agora, vamos pensar no ponto B. O ponto B, ele vai percorrer 6 metros também. Então, ó, 1, 2, aí vai voltar. 3, 4, 5. Na verdade, o ponto B está aqui, ó. 1, 2. Né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, aqui vai estar o ponto B. Beleza? Então, ó, aqui vai estar o ponto B. Beleza? Então agora é só a gente desenhar a corda aqui, ó. Vou traçar aqui uma formazinha, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, ó, perfil da corda na volta vai ser esse perfil aqui. Beleza? Então, esse vai ser o perfil da corda na volta. Botei aqui em laranja para diferenciar. Beleza? Então basta você ficar atento realmente com essa questão aí do pulso refletido e tal, da extremidade fixa. Beleza? Então o pulso refletido ele vai voltar, ó, assim. Beleza? Então esse perfil em laranja que eu desenhei é o perfil da corda para o tempo t igual a 7 segundos. Beleza? Galera, vamos à sequência agora. Próxima questão, Cal no PISM de 2014 também, só que essa aqui é uma questão objetiva. Diz o seguinte a questão. Deixa eu tocar a cor da caneta aqui. Vamos lá. Suponha que um poste de iluminação pública emita um feixe cilíndrico e vertical de luz dirigido contra o solo, plano e horizontal. Suponha agora que uma pequena esfera opaca execute um movimento circular uniforme no interior desse feixe. A trajetória da esfera está contida em um plano vertical, conforme a figura abaixo. Com base nessa situação, analise as afirmativas a seguir, considere as verdadeiras ou falsas, né? VOF. Beleza, questão padrão do PISM, né? Vamos dar uma olhada agora, ó. Vamos lá. O movimento da sombra projetada pela esfera é periódico e oscilatório. Verdadeiro ou falso, gente? Verdadeiro. O movimento projetado vai ser o movimento harmônico simples, tá? Então, ó, a explicação que eu fiz para vocês lá no início da revisão, né? Já deixa isso bem claro. Isso aqui é um MCU. O movimento derivado disso aqui, quando você coloca lá um feixe de luz ou algo assim, o movimento derivado vai ser o MHS, que vai ser isso aqui, ó. O MHS, galera, vai ser esse movimento aqui, ó. Na verdade, não vai ser nem essa curva, vai ser essa aqui, ó. O MHS vai ser esse aqui. Tá vendo? Então, MHS vai ser esse movimento elipsoide aqui. Beleza? Então, sim, é um movimento periódico oscilatório, o MHS. Tá, então, isso aqui vai ser pra gente o MHS. Beleza? Então, todas as alternativas aí que não listarem a 1 como verdadeira, a gente elimina. Então, essa aqui fala que apenas a 5 é verdadeira, já eliminamos. Beleza? Agora, vamos lá, aqui, agora não dá para eliminar mais nada. Beleza? Vamos lá. O movimento da sombra tem o mesmo período do movimento da esfera. Sim, eu falei isso para vocês no início da aula. O período do movimento circular uniforme é igual ao período do MHS, porque são movimentos derivados. Beleza? O MCU
gera o MHS. Então, está certinho isso também. Então, a 2 também está correta. Então, a gente consegue eliminar, por exemplo, a letra B, que fala que somente 1, 3 e 5 são verdadeiras. Eliminamos essa. Agora, vamos lá. Número 3. Enquanto a esfera descreve uma semicircunferência, a sombra completa uma oscilação. Não. A sombra vai completar meia oscilação. Beleza? Então, fica atento com isso aí. Beleza? Então, se a esfera ela descreve uma meia circunferência, uma semicircunferência, a sombra vai descrever uma semi-oscilação, uma meia oscilação, metade de uma oscilação. Beleza? Então, a gente consegue eliminar a letra A, que fala que todas são corretas. Beleza, tá aí tudo bem. Agora, vamos lá. Número 4. A amplitude do movimento da sombra é igual ao diâmetro da circunferência descrita pela esfera. Não, galera. A amplitude do movimento da sombra vai ser igual ao raio. E o raio não é o diâmetro, visto que o diâmetro é 2 vezes o raio. Beleza? Então, a número 4 está errada. Então, com isso, eu consigo eliminar, por exemplo, a letra C de cachorro. Com isso, por eliminação, chegamos na letra D como sendo a resposta. E a número 5 vai ser verdadeira, porque o número 5 fala o seguinte, que o movimento da sombra é harmônico simples. Sim. Resolvemos a questão. Galera, agora vamos lá. Temos apenas aí mais 3 questões e a gente encerra a aula. Caraca, Eugênio, rápido, né? Vamos lá. Próxima questão, Econopismo de 2017, diz o seguinte pra gente. Vamos lá. Uma criança está brincando em um balanço no parque, ao meio-dia, com o sol a pino. A posição de sua sombra projetada no chão executa um movimento harmônico simples. É descrita pela função x igual a cosseno de bt mais d, onde x é dado em metros e t em segundos. Aí foi dado para a gente o valor de A, o valor de B e o valor de D. Aí a questão está pedindo para a gente indicar a opção que corresponde corretamente aos valores do período, velocidade e aceleração máximas que a sombra atinge. Então, galera, isso aqui é uma questão simples de MHS. Essa equação aqui, ó, é a equação da elongação, né? Então, A cosseno, aí a gente vai colocar aqui BT, o valor de B foi dado, tá? B vale 0,8 π multiplicado por T aqui, e o D vale π sobre 4. Se a gente pegar a equação da elongação da MHS, que é aquela assim, ó, x igual a cosseno θ, né? Então, A cosseno de ômega t mais ômega zero, θ zero na verdade. E no lugar desse A, eu já vou colocar o valor que foi dado no exercício, né? A questão forneceu o valor, né? Não forneceu, gente, forneceu. Falou que vale 1,2. Esse 1,2, ó, vamos por partes. Ó, esse A vai ser a amplitude do nosso movimento, tá? O ômega aqui vai ser a velocidade angular, então a velocidade angular é 0,8 π radiano por segundo, e o ângulo inicial, a fase inicial, vai ser π sobre 4, que é o mesmo que 45 graus. Então, galera, olha só, isso é a questão da pedindo a velocidade linear ali, não falou velocidade angular não. Tá? E também falou de período. Como é que eu calculo o período? Bom, a gente sabe que a velocidade angular é 2π dividido pelo período. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a velocidade angular, não tem? Tenho, gente. Né? Então, olha só. Velocidade angular é 0,8 π. 0,8 π, então vou escrever 8π sobre 10. É a nossa velocidade angular. Isso aqui vai ser igual a 2π dividido pelo período que o exercício está pedindo. Né? Eu posso simplificar esse π com esse π. Agora, o que eu faço? Eu passo multiplicando cruzado aqui, vai ficar 8t igual a 20. O que a gente pode fazer? A gente pode dividir por 4 aqui, por 4 aqui. Aqui vai ficar 2t, aqui vai ficar 5. Então, t, que é o período, vai ser igual a 5 dividido por 2. Isso vai representar 2,5 segundos. Então, esse é o nosso período. Beleza? As duas alternativas que tiverem algo fora disso, a gente elimina. Eliminamos a letra A, eliminamos a letra C e eliminamos a letra D. Beleza? Tranquilo? Show! Agora, galera, olha só. Se a gente reparar bem, a questão aqui, ó, tanto a letra B quanto a letra E, que foram as que sobraram, informam para a gente que a velocidade vai ser 3 metros por segundo. A gente precisa calcular, gente? Não precisa, já foi informado. Né? E qual que vai ser a sacada aqui? A gente tem que calcular a aceleração máxima. A aceleração máxima é dada pela velocidade angular multiplicada
Velocidade angular ao quadrado multiplicada pela amplitude. Só que existe uma relação que é a seguinte. Velocidade linear é a angular multiplicada pela amplitude. Que é o raio, né? Então, eu posso escrever a velocidade angular como sendo a velocidade linear dividida pela amplitude. Então, no lugar dessa velocidade angular, eu vou colocar a velocidade linear sobre A, né? Então, velocidade linear sobre A. Isso aqui é o quadrado multiplicado por A. Isso aqui é o valor da aceleração máxima que o exercício está pedindo, tá? Então, olha só. Vai ficar V quadrado dividido por A quadrado multiplicado por A. Eu posso simplificar esse A com esse A quadrado, fica A aqui. Então, a aceleração máxima vai ser a velocidade linear ao quadrado dividido pela amplitude. Beleza? Então, velocidade linear ao quadrado dividida pela amplitude. Então, vai ser 3 ao quadrado, 9. 9 dividido por 1,2. Beleza? Como é que eu faço essa conta aqui rápido, Eugênio? Vamos lá, você pode escrever assim. 9 dividido por 12 sobre 10. Beleza? Então, esse conserta a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Então, está aqui. Simplifica por 3 aqui, 3 aqui. Aqui fica 3, aqui fica 4. Então, vai ficar 30 dividido por 4. Isso vai resultar em 7,5 metros por segundo. Aqui, no caso, a gente vai ter que considerar a aproximação. Tá? Não deu o valor exato que tem aqui na opção, mas é mais 7,5 está mais próximo de 7,6 do que de 10. Então o gabarito só pode ser letra B de Brasil. Beleza? Tranquilo? Olha, eu vou pausar aqui rapidinho para eu tomar uma água, porque minha garganta está bem seca. Beleza? A gente já volta. Beleza, galera? Já tomei minha aguinha. Agora sim a gente pode dar sequência. Vamos lá. Últimas duas questões, tá? Uma discursiva e outra objetiva. Vamos lá. PIS em 2018. Diz o seguinte. Ondas periódicas são aquelas em que a perturbação do meio se repete periodicamente. Uma onda periódica pode ser visualizada como uma sucessão de pulsos gerados a intervalo de tempos constantes. As ondas periódicas podem ser caracterizadas por 5 parâmetros: amplitude, polarização, velocidade de propagação, frequência e comprimento de onda. Considerando que na superfície de um líquido contido em um recipiente são gerados 10 pulsos por segundo, sabendo que a distância entre duas cristas consecutivas é de 2,5 centímetros, determine a velocidade e o período das ondas. Galera, letra A, tranquilaça, né? Então, 10 pulsos por segundo, né? Então, isso vai ser para a gente o quê? Isso vai ser a nossa frequência, né? Então, a nossa frequência vai ser 10 Hz. Frequência 10 Hz. Até aqui tudo perfeito, tudo lindo. E a questão fala que a distância entre duas cristas consecutivas é 2,5 centímetros. O que eu falei com vocês? Que a distância entre duas cristas ou dois vales vai ser o comprimento de onda. Então, nosso comprimento de onda é 2,5 centímetros. Agora, a gente só tem que determinar o quê? A velocidade e o período. O período é fácil, tá? O período vai ser o inverso da frequência, ou seja, o período vai ser 1 dividido pela frequência. Então, o período vai ser 1 dividido por 10, que vai ser o mesmo que 0,1 segundos. Beleza? Então tá aí, tá aí a primeira parte da questão. Agora, e a velocidade, Eugênio? Pela lei fundamental da ondulatória, velocidade é igual a lambda multiplicado pela frequência. Só que fica atento, esse lambda não está de acordo com o sistema internacional. Unidade de comprimento no sistema internacional é o metro. Então eu vou ter que passar isso aqui de centímetro para metro. Ou seja, eu vou ter que dividir por 100. Dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por 2 elevado é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 2. Beleza? Então dividir por 100 é o mesmo que multiplicar por 10 elevado a menos 2. Beleza? Isso aqui multiplicado por 10 elevado a primeira, que é a frequência, né? Isso vai representar para a gente a nossa velocidade. Certo? Certo, Eugênio? Então, vamos lá. Agora, olha só. Isso aqui vai ficar 2,5. Aqui, ó, produto de potências de mesma base, conservamos a base, subtraímos o ex. Somamos o expoente, na verdade. Devo 2, dou 1, fico devendo 1. Então tá aí. Agora, eu posso deixar essa velocidade assim, metros por segundo, tá? Vai estar certíssimo, está em notação científica. Mas, se você for um cara mais criterioso, se for, no caso, uma questão objetiva, estaria algo assim, ó. Provavelmente, eles colocariam assim, né? Você poderia também escrever como sendo 25 sobre 100. Também estaria certo, 25 sobre 100 metros por segundo.
Beleza, galera, agora a letra B é um pouquinho mais complicada, mas vamos prestar atenção. Considere que duas barreiras são colocadas à direita e à esquerda no sentido positivo de propagação da onda, e que neste caso ocorra uma onda estacionária com 5 ventres e 6 nós para a frequência de 10 Hz, conforme o esquema da figura. Determine a distância L entre as barreiras e também a frequência fundamental. Galera, olha só, já falei para vocês que a distância entre dois nós vai ser metade do comprimento de onda. Então, a distância entre nós vai ser metade do comprimento de onda, né? Então, tá aí. Essa informação eu já passei para vocês lá no início da revisão, né? Então, vamos lá. Seguinte, a gente tem 5 ventres. Cada ventre vai ter metade do comprimento de onda aqui, né? E o comprimento desses 5 ventres vale L, né? Então, 5 vezes lambda sobre 2 vai valer para a gente o L, né? E esse lambda aqui vai ser o lambda que a gente encontrou na letra A, beleza? Então a gente vai ter algo assim, ó. A gente vai ter 5 multiplicado por 2,5 vezes 10 elevado a menos 2 dividido por 2. Isso aqui vai ser o valor do L em metros. Beleza? Eu botei o 10 elevado a menos 2 porque o comprimento de onda aqui estava em centímetros. Tem que passar para metro, para estar dentro do sistema internacional. Então eu posso simplificar por 2 aqui, por 2 aqui. Aqui fica 2,5. Então eu posso escrever o L como sendo 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Vai estar corretíssimo. Mas se você quiser deixar em centímetros, você poderia deixar também, ó, 6,25 centímetros, também estaria correto. Beleza? Tranquilo? Agora a segunda parte do exercício, pedindo para a gente calcular a tal da frequência fundamental. Galera, qual vai ser a ideia da frequência fundamental? Frequência fundamental é o seguinte, é a gente considerar que a gente vai ter um único ventre, tá? Considerar que isso aqui tudo é um único ventre, e esse ventre ele vai ter um comprimento de onda lambda', e metade desse comprimento de onda lambda' vai ser o L que a gente encontrou, que é esse 6,25, tá? Então, seguinte, ó, a gente vai escrever assim, ó, que o lambda' vai ser 2 vezes o L, ou seja, 2 vezes 6,25, beleza? Então, esse é o lambda'. Aí eu vou colocar aqui o 10 elevado a menos 2, porque tem que estar em metros, tá? Então, esse é o valor do lambda'. Com isso, a gente tem que determinar agora a frequência fundamental, né? Conforme o exercício pediu. E como é que eu vou determinar a frequência fundamental, Eugênio? Eu vou usar aqui, no caso, a velocidade que a gente calculou, que é de 2,5 vezes 10 elevado a menos 2, né? Na verdade, a velocidade é 2,5 vezes 10 elevado a menos 1, né? Então, 2,5 vezes 10 elevado a menos 1. Esse é o valor da velocidade. Isso aqui vai ser igual ao lambda', que é 2 vezes 6,25 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado pelo lambda, na verdade pela frequência fundamental que a gente está procurando. A gente pode fazer o seguinte, ó, se liga, a gente pode simplificar isso aqui por 2,5, aqui fica 2,5, aqui fica 1, né? Agora, presta muito bem atenção. Vai ficar, no caso, 10 elevado a menos 1 igual 2 vezes 2,5, isso aqui é 5. 5 vezes 10 elevado a menos 2 multiplicado pelo F, que é o que a gente está procurando. Então, esse F eu posso isolar ele, né? Então, vai ficar 10 elevado a menos 1 dividido por 10 elevado a menos 2. Divisão de potência de mesma base, consideramos a base subtrai os expoentes. Então, menos 1 menos menos 2, vai ficar menos 1 mais 2, que é 10. 10 dividido por 5, então a frequência fundamental vai ser 2 Hz. Beleza? Galera, para encerrar agora uma questãozinha aí de efeito Doppler caiu no piso em 2021. Diz o seguinte essa questão, ó. Diz o seguinte, galera, uma abelha emite um zumbido característico, batendo suas asas 450 vezes por segundo. Durante um voo retilíneo, ela mantém a velocidade uniforme de 10 metros por segundo em relação ao solo. Se uma pessoa corre dela com uma velocidade de 5 metros por segundo também em relação ao solo, assinar a alternativa correta. Galera, qual vai ser a ideia? A gente vai ter uma pessoa correndo de uma abelha, só que a abelha tem uma velocidade superior à da pessoa.
Dito isso, a pessoa não vai conseguir se afastar da abelha. A abelha vai conseguir alcançar a pessoa em determinado momento, certo? E qual que é a ideia? A partir do momento que a abelha vai se aproximando da pessoa, o zumbido da abelha ele fica cada vez mais agudo. Se a pessoa ela consegue se afastar da abelha, o zumbido fica mais grave, ou seja, fica mais baixo. Beleza? Agora vamos dar uma analisada nas alternativas. A letra A fala que a pessoa ouve um zumbido da abelha mais agudo. Até aí está tudo bem, pois ela se afasta da abelha. Não, não faz sentido. Se ela se afasta da abelha, a percepção que ela vai ter é que o zumbido está mais grave, ou seja, está mais baixo. Beleza? Mas não é o que acontece. Tá errado. Letra B. Ela ouve o zumbido da abelha mais agudo. Verdade. Pois a abelha se aproxima. Sim, a velocidade da abelha, galera, é superior à velocidade da pessoa. Com isso, a pessoa vai ter a percepção de que o barulho está mais alto, está mais agudo. Beleza? Então, o gabarito para a nossa questão só pode ser letra B de Brasil. Galera, dessa forma a gente encerra mais uma aula. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado da aula e sobretudo entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao QIAporte, vocês podem deixar aí no comentário. Se você gostou, deixe o seu like, divulga com aquele seu colega para fazer a prova aí. Enfim, galera, é isso. Valeu, fique com Deus, não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.